Graça e paz, queridos. Amém. Amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Sabe por que eu vou pregar? Só porque está no programa. Depois da palavra começa, não precisa mais pregar. Você quebrou tudo dele. A gente usa quebrou tudo. Porque jovem é outro papo, tá? Não liga não. É a linguagem do jovem, o negócio quebra tudo. Né? A gente vai conviver, vai brincando. Foi demais a Deus. Fui muito abençoado com essa palavra. Hoje eu me senti que nem o Josué na nossa conferência, ano passado. Eu pensei uma palavra assim, Deus usou tanto. E ele foi para frente e falou, vou pregar só porque tem que cumprir a agenda. Mas eu não tenho mais muito o que fazer. Eu estou assim aqui hoje, não cumpri a agenda. Mas eu, de verdade, eu creio que Deus tem alguma coisa para nós. Hein? Amém? Tirando daqui, você vai não ficar muito em cima, eu sei que tudo bem. Tá bom? Senão minha garganta. Eu tenho que pregar aqui ainda amanhã de manhã, se Deus nos permitir. E sair bem rápido, eu não vou ficar para o almoço. Vou perder aquele almoço gostoso na casa dela. Como é que é? Do irmão Valni e Edna. Valmi e Elda. Valni e Edna. Você pode formar duas duplas sertanejas, casal de Jesus aí. A dupla. Vocês são demais, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um privilégio para mim, uma honra conhecer você e conhecer vocês. Mas amanhã nós vamos sair, eu preciso sair até 11h30. Nosso culto da tarde lá. Esse é o último culto das 18 horas, domingo, amanhã. Porque no dia 10 a gente vai estar começando um terceiro culto. Então domingo, no aquele templo maior, vai ficar assim. Às 10 da manhã, às 17 e às 19h30. Porque esse culto já estrangulou há muito tempo, muita gente em pé. Então, mas não precisa, essa muitíssimo obrigado. Isso é uma bênção. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Esse culto, como eu disse, ele já estrangulou há muito tempo. Pode ligar isso aqui para mim, eu não vou pregar. Sei para deixar. Pode deixar. Obrigado. E a primeira coisa que acontece é eu começo a espirrar. Se o ventilador estiver batendo no meu rosto, aí eu espirro e já não vai dar certo. Pregar e espirrar, isso não funciona. Mas aí eu preciso pregar e em seguida não viajar, eu já vou pronto. Espero que o nosso motorista faça uma boa viagem. Não temos que trocar pneu no meio da estrada. É porque não tem pneu para trocar. Os pneus estourou mesmo, novinho na vinda e não foi possível arrumar. E como ele ainda está na garantia, eu espero poder trocá-lo. Mas não vai acontecer, nós vamos, como Deus vai dar tudo certo. E eu preciso chegar amanhã, tem uma feira de ministério muito linda. Uma noite onde a igreja expõe o que ela apresenta para a sociedade. A gente divulgou na TV, no rádio, nos jornais. Então, o pessoal vai lá. Tem muita coisa, pula-pula para as crianças, algodão doce, espetinho. Mas tem 20 ministérios, mais lá onde as pessoas podem se inscrever dizendo eu quero servir nesse ministério, eu quero fazer esse curso com essa coisa. Eu preciso estar lá. Eu devo estar voltando de férias. Ele estava de férias até hoje. Está aqui com vocês. De férias, hein, Deus? Beleza. É bom, tá bom. Muito bom. E a gente precisa estar lá. Mas antes de pregar, eu gosto de ver e de lançar desafios. Acho que se vocês quiserem continuar crescendo, você tem duas opções, né? A princípio, começa no segundo culto. E em seguida, alugue esse espaço aí do lado, irmão. Vocês têm que apoiar o pastor nisso daí. Pega o espaço todo. Nós estamos hoje num prédio alugado. Nós saímos de um salão que cabia 420 pessoas
apertando 400 pessoas. Nós temos um prédio que cabia 400 pessoas, com um salão que cabe 1.500 pessoas. Vai ser bem definido, 1.470 cadeiras verdes, mas a gente vive enchendo de cadeira branca lá. Teve culto com muito mais de 2.000 pessoas, muitos cultos assim. E quando nós mudamos para lá, nós estávamos com 900 pessoas, indo para 1.000. Você pode deixar, não atrapalha não. E sabe de uma coisa? Se tiver o espaço numa atitude de fé, um programa bom, muita oração, e como vocês ouviram hoje, a chave é isso aí. Dependência do Espírito Santo, Deus manda as pessoas. Vocês estão num bairro super populoso, não está difícil não. Amém? Amém. Então quero sugerir isso. Até falei, pastor, sua prioridade tem que ser essa. Porque, queridos, imagina, final do ano vocês vão estar com 400 células. 400 células. Se tiver 10 pessoas por cento, dá 400 pessoas. Desculpa. Não dá para 400, eu fui demais. Eu estou profetizando isso atrás daqui uma música. O Caifás profetizou sem saber, eu acabei de profetizar sem saber, mas é muito pouco, 400. É muito fácil virar 400, coloca um zero ali, pensa exponencialmente, coloca um zero, já virou. Eu disse hoje de manhã, até junho de 2010 nós tínhamos 25 células. E nós, agora nesse mês, vamos ultrapassar muito as 500 células. Se o Senhor nos permitir, a gente vai chegar a 700 no final do ano. Amém. Entende por que nós compramos uma área de 82.000 metros? Eu quero sugerir vocês, 40 células a 10 pessoas por célula dá 400 pessoas. No ano que vem, só basta cada célula multiplicar uma vez, porque a célula que não multiplica uma vez no ano está doente. Se cada célula se multiplicar uma vez, vocês vão encerrar o ano com 800 células. Isso é normal, mas tem célula que dá para multiplicar 3, 4 vezes, dá 800 pessoas. E eu fiquei olhando que até 2019, nós estamos em 2014. 4 e 5, 14 com 5, 19. Se vocês forem nessa proporção, em 5 anos, vocês já terão milhares de membros. Muitos milhares. E aí, o pessoal aí, muita gente que está aí, que talvez não está tendo outro sonho, ou que tem outros sonhos, vão ter que trocar esses sonhos para ficar de tempo integral na casa de Deus. Amém, amados? Amém. Como é que eu sei? Já está acontecendo lá em Marília? Se está acontecendo lá, vai acontecer com vocês. Amém? Porque tudo que Deus nos deu, a gente passa para vocês. Está na mão de vocês. Amém? Vai passar. Então eu quero compartilhar uma palavra agora muito séria com você. Como é que essa proposta de Jesus se torna realidade? Mateus 9, versos 16 e 17. Mateus 9, versículos 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da velha e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Meu irmão da projeção, esqueci de falar, mas está aí, vinho novo para odres novos. Esse é o slide, os slides estão aí. Isso é demais, vamos trabalhar juntos aí. Vamos lá? Diga isso, vamos lá? Vinho novo para odres novos. Não vou falar do vinho literal não, é a proposta de Jesus, tá bom? Então diga de novo, vamos lá? Vinho novo para odres novos. Essa foi a proposta de Jesus.
Queridos, a proposta de Jesus é vinho novo para odres novos. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo com essas duas figuras, quando ele diz que ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, e nem põe-se vinho novo em odres velhos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que ele não veio para transformar judaísmo em cristianismo. Isso seria colocar apenas um remendo numa religião existente, tradicional, tradicionalista, cheia de paradigmas. Isso seria colocar vinho novo em odres velhos. A estrutura do judaísmo não suportaria a proposta de Jesus. O odre, você sabe, é uma peça feita de couro de bode, de cabras. E aí tira, fecha aquilo lá, coloca o vinho ali dentro, ou coloca a água, se você quiser, e carrega. Você vai tomando a medida, você tem sede. Mas se o odre já estivesse velho e colocasse vinho novo, à medida que o vinho fosse fermentando e esticando, ele ia estourar. Jesus não vem para melhorar a vida das pessoas, ele não veio para isso. Ele vem para transformar. É uma proposta nova, é diferente de tudo que já existia. Ele não vem para dar um jeitinho. O que Jesus está dizendo é assim, que ele veio para inaugurar uma nova dispensação da graça de Deus. Diga, nova dispensação. Superior a todas as outras, porque traz melhor revelação, traz maior e eterna esperança, sacerdócio superior, aliança superior a todas as outras que houveram, promessas superiores e mais. A proposta de Jesus traz o ministério mais excelente de todos os tempos. Diga, ministério mais excelente. E a proposta de Jesus, ele mesmo foi o sacrifício perfeito, eterno, feito de uma vez para sempre. E nessa proposta ele traz segurança eterna, garantia da pátria celestial e eterna ressurreição. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é o seguinte: que ele veio para dar início à raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja. Amém, amados? 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? A palavra igreja no grego, eclesia, ou eclésia, pode ser traduzido como povo, como nação, como raça, como igreja. O que eu quero conversar com vocês hoje à noite é o que nós temos que fazer para viver a proposta de Jesus. Uma das coisas para a gente viver a proposta de Jesus é que a gente precisa desaprender para aprender de novo. Desmontar algumas coisas que a gente viveu por anos na igreja para fazer o modelo do Novo Testamento, para viver o modelo do Novo Testamento. Amém, amados? Amém. Mas uma das coisas também que, se quisermos viver a proposta de Jesus, vinho novo para odres novos, temos que quebrar alguns paradigmas. Só assim nós podemos viver a proposta de Jesus. Você já parou para pensar por que Jesus não chamou o fariseu para ser apóstolo? Porque eles já estavam formatados, e na cabeça deles não cabia a proposta de Jesus. Jesus chamou pescadores, gente simples, que poderiam ser ensinados e que poderiam viver a proposta de Jesus. Amém? Amém. A proposta de Jesus é para a gente aberto para mudanças. Amém.
A proposta de igreja em célula é a mesma coisa, porque a proposta neotestamentária é para gente que está aberto para mudança, gente que quer crescer, gente que quer viver os sonhos de Deus. Amém, amados? Então o que nós temos que fazer para viver a proposta de Jesus? Primeira coisa, número 1. Glória a Deus. Para vivermos a proposta de Jesus, temos que fazer a diferença entre paradigmas e revelação. Diga, paradigmas e revelação. Antes de eu continuar, deixa eu abrir um parênteses. Cadê o David? David? Cadê o David? Eu ia falar até aquele negócio. David, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Depois eu falo com ele. É que a célula dele hoje lá estava demais. Tinha 27 jovens adolescentes lá. Tava um louvor legal. Estava lá no quartinho estudando, só escutando. Eu nem quis ir lá para não trabalhar, quer dizer, eu fico meio constrangido. Olha, muito 10, muito 10. Muito 10, viu? Foi demais mesmo. Depois você dá um abraço nele, porque esse menino vai muito longe. Amém? Gostei, viu? E é isso mesmo. Vocês estão de parabéns. E os jovens vão romper muito na célula, não tenha dúvida disso. Amém? Amém? 150? Até o final do ano dos jovens. Ah, legal. Então diga de novo. Para vivermos a proposta de Jesus, temos que fazer a diferença entre paradigmas e revelação. Amém? Deixa eu colocar meu relógio aqui. Isso talvez não signifique muita coisa. O pastor disse que eu posso ir até meia-noite. Mas eu vou você. Não, brincadeira, só brincando. Eu vou controlar bem o horário. Glória a Deus. Paradigmas e revelação. Diga de novo. Paradigma é um padrão, um modelo pré-estabelecido ou estabelecido, uma tradição, um sistema. Esse paradigma. Todos nós, guardada a devida proporção, temos na nossa cabeça muitos paradigmas, modelos que herdamos dos nossos familiares, modelos que herdamos da nossa religiosidade, tradição que vem dos nossos pais, da nossa crença, ou por onde passamos, sistema. E aí, querido, vou dar alguns exemplos de paradigmas que a igreja, que se quisermos viver esse modelo de Jesus, de igreja em célula, na visão do MDA, discipulado um a um, cada homem sendo cuidado por outro homem, cada rapaz por outro rapaz, cada moça por outra moça. Agora você vem e sentou aqui, né? Eu estava te dando parabéns, que você tava, que a sua célula estava demais, rapaz. Parabéns, você vai muito longe, viu? Você é demais, hein? Ele pensou que você estava falando com o David aqui, ó. Era você que eu estava falando. Se fosse ele, eu falava pastor David. Agora você, eu vou falar futuro pastor David. Era demais, hein? Onde você vai parar desse jeito, rapaz? Só o começo. Isso é só o começo. Amém? Então diga de novo. Paradigma é um padrão. Um modelo. Um modelo estabelecido, né? Uma tradição. Um sistema. Querido, olha para mim. Não dá para viver a proposta de Jesus com a mente cheia de paradigmas. O cara que está falando isso para você é o cara que saiu do seminário cheio dessas coisas. Quando eu saí do seminário, eu saí formatado. 4 anos no internato, passou comigo 3 anos lá. Eu saí formatadinho, mas bem formatado. Para mim o reino de Deus era o que eu conhecia da minha denominação. E para mim tudo que fugisse daquilo estava fora. O que estivesse fora do meu quadrado
que eu tinha estabelecido estava fora do reino. Como eu estava errado. E tudo começou a mudar. Eu fui estudar no mestrado em Viçosa, Minas Gerais. Eu morava em Curitiba e eu fiquei 3 anos estudando em Viçosa. Eu ia em fevereiro, junho e às vezes em outubro. E lá no mestrado em missiologia eu comecei a conhecer homens e mulheres de Deus, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, quadrangular, gente que eu achava que não era bem aquilo. E um dia eu marquei porque eu era tradicional, mas eu sempre gostei muito de orar. O Valmir sabe disso. Já no seminário eu orava 2 horas por dia. Eu orava todo dia, das 11 à meia-noite e das 5 às 6 da manhã. Então a oração nunca foi problema para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estava formatado. E um dia lá nesse período do mestrado, eu tinha saído de 21 dias de jejum e oração, sozinho aqui em Curitiba. Aí eu tinha feito 5 dias seguidos, tomando só água. 5 dias de jejum e oração. Porque eu sempre gostei de desafios. E eu li um livro, e no livro o autor dizia que um determinado pastor orou 5 dias e 5 noites tomando só água. E quando ele terminou esse período de oração intenso, ele olhava para uma pessoa e o Espírito Santo mostrava para ele o espírito maligno que estava atrás daquela pessoa agindo. Ele via a ação do mal. Ele via o carro. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu falei, eu não estou nem aí, vou pagar o preço. E fui, e fiz direitinho, orei bastante. Foi difícil. Quando eu terminei esses 21 dias, sabe o que eu comi depois de 21 dias? Cupim assado. Você é um louco que faz um negócio desse. Você está 21 dias sem comer nada, e você come cupim assado. 20 dias cupim assado lá na minha região, umas casas de carne assada que vem aqui em Curitiba. Eu falei, graças a Deus não aconteceu nada. E fui viajar para Viçosa. E lá eu resolvi fazer mais um dia de jejum com 4 pessoas, 3 pessoas a mais, nós eram 4. O dia todo de jejum e oração sem parar. Um pastor, um presbiteriano, um assembleiano e uma batista renovada e eu, batista tradicional. Tava bom, não tava? E aí, lá ajoelhado, mas com muita seriedade, lá pelas tantas, o Espírito Santo começou a usar uma dessas pessoas. Ele começou a dizer, Domingos, Deus está me mostrando que sua cabeça está cheia de sofismas. Sua cabeça está cheia de paradigmas. Sua cabeça está cheia de tradições. Foi acertando tudo. Sua cabeça está formatada e tudo você está buscando, todo o seu jejum. Ele não sabia do meu jejum. Tudo isso você está buscando. Enquanto você não desformatar e não quebrar, não cabe o novo de Deus dentro de você. Eu me ajoelhei, botei a boca no pó. Aí eu berrei lá. Deus pode quebrar. Pode quebrar, o vaso está na mão do oleiro. Pode quebrar, vai desfazendo, vai desconstruindo. Porque é vinho novo para odres novos. Nós oramos até umas 3:30 da tarde, a gente estava tão exausto. Nós estávamos desde de manhã orando, sem se levantar. Você já orou sem se levantar o dia todo, assim? Sem levantar, ajoelhar. Clamando. Eu fiz uma prova com Deus e Deus disse, eu estou te dizendo isso. Eu estou te falando isso. Eu não vou dizer qual foi a prova aqui, não você vai querer fazer. E essas experiências são individuais. Mas nós resolvemos descansar meia hora. Descansamos meia hora. E aí fomos agora 3 para o monte. Eu, um pastor assembleiano lá do Piauí, e um presbiteriano de Minas, e um batista assembleiano presbiteriano. Não dá um trio legal? E fomos para o monte. Isso era 1990, gente. Fevereiro de 1990. Um monte bem íngreme, porque no centro do SEM, o SEM fica dentro da faculdade, do terreno da Universidade Federal de Viçosa, dentro do campus.
E tem 2 montes, Minas tem muitos montes, vocês moraram lá, você sabe disso, tem muitas montanhas. Você entra no vale, tem montanha daqui, montanha mesmo. Nós subimos um monte bem alto. E era tão difícil lá que não dava para ajoelhar, nós sentamos e coloquei as mãos sobre o joelho e comecei a orar. De repente, um presbiteriano que falava muito, fluía muito mais nos dons do que o assembleiano, nem se comparava. Esse presbiteriano orava 5 horas por dia. O primeiro cara que eu vi que orava 5 horas por dia cravados. Ele estava se preparando para ser missionário num outro país. Ele começou a dizer tudo o que ia acontecer em Brasília. Ele começou a dizer: eu estou vendo um anjo, e hoje eu estou vendo o rosto dele, eu nunca tinha visto. O rosto dele é como de um cordeiro, ele é enorme, esse anjo é gigante, ele está aqui. E ele começou a descrever. E ele começou a dizer: vai ter um problema muito sério com o presidente, vai ter um problema muito sério, o presidente era o Collor na época, vai ter um problema muito sério, vai ter uma bomba no palácio. E começou a falar tudo que acabou com o impeachment do Collor. Isso aí eu fiquei sabendo lá em cima do monte, orando. Ele não estava falando em línguas, nada, ele só foi dizendo: é isso. Agora imagina, e daqui a pouco ele começa a gritar: ai de mim, eu sou um pecador, Jesus está aqui, eu sou um pecador, Ai, ele gritava. Ele estava do meu lado direito, eu não posso nem falar os nomes, depois você conhece, o pastor assembleano do meu lado esquerdo, e eu era presidente da Ordem dos Pastores Batistas da associação aqui de Curitiba. Eu era presidente dessa associação. A gente se reunia toda quarta lá no centro, na sede da convenção. E eu estava lá, porque eu estava buscando Deus, eu não estava preocupado com o cargo. E aí o de Gilas começa a fluir nos dons do outro lado. O de Gilas, falei um nome aqui já, meu Deus. Cuidado, hein, Domingos. Aí o outro começa a fluir nos dons e começa a falar uma série de coisas. Eu falei: Deus, eu estou perdido. Um está tendo visão do anjo aqui, falando que Jesus está aqui, está tendo tudo isso. O outro está aqui fluindo nos dons, falando um monte de coisa, e eu estou aqui, não estou vendo nada. Ou eu estou cego, ou alguma coisa, está tudo errado aqui, Deus. Orei 21 dias, fiz 5 dias de jejum, direto de novo, nada. Eu fiz uma oração arriscada. Estou te contando isso para ver como é que a gente começa a quebrar os paradigmas. Porque às vezes eu vou usar algumas palavras, você vai dizer: mas você não tem isso, está formatadinho aí dentro. Mais ou menos você tem. Porque eu era sério com Deus, mas estava tudo formatado aqui dentro. Os paradigmas, as fortalezas, as ervas daninhas que você está falando, que a gente adquire na faculdade, diante da TV, na cultura, na tradição da família, na tradição religiosa. Estava tudo aqui. Eu disse: Deus, se o Senhor está aqui, o Senhor sabe que eu te busco com seriedade, manda um raio na minha cabeça agora. Eu falei isso, né? Manda um raio, porque eu não aguento mais. Está todo mundo vendo tudo aqui, eu estou o único cego aqui. Você pensa que eu não falei? Eu falei: manda um raio na minha cabeça. E me enche da cabeça, porque eu não quero ser eletrocutado. Meu irmão, eu não encerrei essa frase. Deus mandou um raio na minha cabeça. Não daqueles que caem lá para matar, mas foi mais ou menos isso, querido. Você não imagina. Aquelas ondas que parecia que tinha 10.000 volts passavam da minha cabeça aos pés. Isso foi demorando. Eu só tinha a sensação que eu ia morrer. Só isso. Depois de mais ou menos uma hora nessa experiência, eu disse: Deus, vai tirando os paradigmas. Já que o Senhor está passando, comece a quebrar os paradigmas, vai desconstruindo, vai tirando as fortalezas, vai arrancando as ervas daninhas. Então tudo é instalado. Arranca, eu te dou liberdade. Pode arrancar, vai tirando da mente, da consciência, vai tocando. Falei mesmo. Eu não digo que arrancou tudo ali, que talvez eu tenha deixado alguns cantos, mas eu acho que não. Ele limpou. Para encerrar essa história, que eu não quero chamar atenção para mim, depois de mais ou menos uma hora eu só tive que orar: Deus, tira a tua mão de cima de mim ou eu morro. Porque a sensação era de morte se Deus não tirasse a mão. Se a experiência não parasse, eu não aguentaria.
estou chamando atenção para isso. Eu estou querendo dizer como é que Deus começou a quebrar os paradigmas. Porque até então eu pregava um dos paradigmas, que aceitou Jesus está pronto. Não é isso que nós batistas pregamos por muitos anos. Não precisa de mais experiência com o Espírito Santo. Era só aquela do batismo, foi selado, está tudo preparado, carimbado e registrado até o fim do dia, ponto final. Esse foi o primeiro paradigma que o Senhor foi quebrando. E a partir daquele dia eu entendi tudo diferente. Mas sabe como é que esse batista aqui desceu daquele monte? Carregado. Porque depois dessa experiência, por muitas horas eu não tinha junta. Se eu fosse levantar, eu pisava nos tornozelos. Interessante que eu pisava e não dava contusão. E esses dois homens, um meteu o ombro debaixo desse ombro aqui, outro aqui. Ainda bem que eu era bem mais magro. Eles me carregaram de lá até na cama, no alojamento do centro. Ficava bonito, né? Presidente da Ordem dos Pastores aqui da capital, vice-presidente do estado. Eu nunca tinha contado isso em público, assim, falando essas coisas, mais aqui em Curitiba. Desci carregado, não foi? Eu disse assim. Aí eu entrei numa crise, porque lá pelas 7h30 da noite eu consegui dar uma melhorada, tomei um banho, comi alguma coisa. Aí fui diante de Deus orar e falar: Deus, e por que aconteceu isso? Ele disse: você não falou que o vaso está na mão do oleiro, meu filho? O oleiro faz com o vaso o que ele quer. Aí ele disse: vai para Jeremias 18. Eu fui, o vaso na mão do oleiro. Ele está fazendo, quebra, ele desconstrói e constrói tudo de novo. Amém. Aleluia. Eu falei: mas tudo bem, então, e por que eu desmaiei, que eu fiquei daquele jeito lá? Por que eu apaguei? Por que eu fiquei sem junta? Por que eu fiquei, não tinha força nenhuma? Por que eu tive que ser carregado? Ele falou: vai para Daniel 10. Só eu e ele lá no quarto. Ele falou: olha aí, quando eu tive um encontro com Daniel, olha o que aconteceu com ele. Ele desmaiou, ele apagou. Ele foi me dando os textos para que eu compreendesse a minha própria experiência. Quando ele começava a quebrar os paradigmas teológicos que estavam tão fortes, arraigados na minha cabeça. E Deus começou a desconstruir para construir. Amém? Amém. Então, paradigma é um modelo pré-estabelecido, uma tradição, um sistema. E eu estava assim. Mas agora eu quero que você olhe com um texto comigo. Esses próximos minutos eu espero que o Espírito Santo fale com você algumas coisas que precisam ser mudadas, para que você possa fluir em Deus, para que você possa romper no mover do Espírito Santo de Deus. Mas deixa só um detalhe sobre isso. Eu cheguei na igreja onde eu era pastor, eu não enganei. A igreja estava assim como vocês aqui hoje, domingo à noite. Eu disse: gente, eu tive uma experiência diferente. Até aqui eu preguei assim, que a experiência da conversão era suficiente, mas nunca mais eu vou pregar assim. Eu disse: eu creio que todo bom cristão precisa ter essa, e enumerei várias experiências com o Espírito Santo. Ser convencido pelo Espírito, ser nascido do Espírito, ser selado com o Espírito, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado, fluir no poder do Espírito Santo. Eu disse: ó, se vocês ainda me quiserem como pastor, eu vou pregar isso a partir de hoje. Nunca mais eu vou pregar como antes. Se vocês me quiserem, tudo bem. Se vocês não quiserem, eu nem prego mais. A igreja toda ficou em pé e falou: nós queremos isso que você teve, pastor. A gente quer isso. Eu preguei como nunca naquele dia. Fiquei mais um bom tempo. Eu saí em 95 e saí porque eu pedi para sair. Não fui mandado embora. Graças a Deus por isso. Sou amigo deles até hoje. Agora olha para cá. Alguns paradigmas que a gente ainda na igreja tem. Líder tem que ser formado na faculdade teológica, se não for, não serve. Querido, a igreja em célula acaba com isso, porque quando a igreja em célula quer agir no mover de Deus, ela resgata o sacerdócio universal de todos os salvos. Numa igreja em células, todos podem profetizar, todos podem pregar, todos podem ensinar, todos podem evangelizar, todos podem discipular, todos podem ganhar almas e unir bem delas para Cristo Jesus. Está tendo uma briga terrível aí na minha denominação por causa de
que um grupo quer ordenação de mulheres, outro não. Eu acho uma idiotice, uma meninice sem tamanho. Sabe por quê? Com todo respeito, olha para cá, deixa eu te dizer por que eu acho isso. Porque no dia do Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre o Pedrão, sobre o João, mas veio sobre as mulheres também. Naquele dia, Deus estava mandando um recado com o derramamento do Espírito Santo, que Ele estava acabando com a caça sacerdotal, porque só podia ser sacerdote em Israel se fosse da tribo de Levi, da linhagem de Arão, e tinha que ser homem, mulher não podia. E Deus derrama do Espírito sobre homens e mulheres. Deus está mandando um recado dizendo: da mesma forma que eu derramo sobre Pedro, eu derramo sobre a Maria Madalena, que tinha sido possuída de demônio. Deus está dizendo: agora homens e mulheres podem exercer os mesmos dons na casa de Deus, podem fluir, podem fazer a obra, podem ganhar vidas para Jesus. Mas se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, antes daquelas experiências, eu ia pensar exatamente como meus colegas ainda pensam. Quer ver outro paradigma? Líder tem que ser adulto. Quantos de vocês já foram em Marília, lá na nossa semana de imersão? Você vai lá, querido, vocês vão ver meninas de 10 anos que já multiplicaram a célula 8 vezes. Vocês vão ficar chocados porque tem menina de 10, 11 anos que às vezes ora das 11 da noite às 7 da manhã no quarto de oração da casa delas. Vocês vão ficar chocados. Vocês vão ver adolescentes que, além de multiplicar muitas e muitas vezes, oram 4 horas e meia por dia. Eu tenho criança de 8 anos multiplicando célula. De 8 anos para cima, se for bem alfabetizado, recebe o treinamento e já pode liderar, supervisionado por uma mulher adulta do lado. Um homem. Na rede mesmo dele, ele tinha uma menina de 8 anos que começou a liderar, a Emily. E já multiplicou umas 4, 5 vezes a célula dela. Está com 9 anos agora. E eu dou o microfone para ela lá no treinamento e ela testemunha. E depois os pastores falam: posso levar o testemunho dessas meninas? Pode. Porque a gente está quebrando esses paradigmas, amém? Glória a Deus. Diga assim: numa igreja em células, Uma igreja em célula. as crianças As crianças podem ser usadas da mesma forma que os adultos, amém? Outro paradigma: igreja tem que se reunir somente no templo. Meu amado, isso é paradigma, porque a igreja no Novo Testamento não tem nenhum relato de construção de prédios. Para começar, isso aqui não é templo, isso aqui é prédio. Templo sou eu e você. Glória a Deus. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui é prédio. A igreja dizendo isso era um templo, senão não é igreja. Então, nos primeiros 300 anos da história da igreja, eles não construíram nenhum templo. Pelo menos não temos nenhum relato. Nenhum relato. Os primeiros prédios começaram a ser construídos por Constantino Grande já no 4º século, do ano 325 para frente. A igreja funcionava diariamente nas casas. Diga: nas casas. Nas casas. Aí quando você vê lá em Atos, diariamente no templo, de casa em casa, ali era pátio do templo, porque as pessoas não tinham acesso ao templo. Só quem tinha acesso era o sacerdote. Posso ouvir um amém? Amém. A igreja das casas é a igreja do Novo Testamento. Amém. Eu te pergunto: se vier uma perseguição no Brasil, qual é a igreja que vai prevalecer? A igreja das casas, amém? Eu quero te dizer que não está longe não. No Brasil, se continuar com os governantes que temos, dentro de poucos anos podemos ter um governo totalmente socialista, que pode dificultar muito as coisas para a igreja. Eu espero que não, mas isso pode acontecer. Outro: o ministério deve estar sempre nas mãos dos pastores. Só eles que podem expulsar demônios, só eles que podem batizar, só eles que podem fazer as coisas. E numa igreja em células, o paradigma também é quebrado. Quando nós batizamos lá, agora mesmo batismo, sabe quantas quantas pessoas a gente batiza de cada vez? 10. E sabe quem que batiza?
os discipuladores. O pastor está lá, eu falo a palavra no microfone, os pastores se molham, os que estão agora berrando muito frio, piscina grande, estava aquecida, mas eu não podia molhar, eu fico do lado de fora com o microfone na mão. Alguns estavam gripados, não podiam. O David se molhou, né? Se molhou nesse. Entra 10 pessoas de cada vez. Tem 10 discipuladores junto com os pastores. Eu falo a palavra, o pastor fala a palavra junto, e o discipulador batiza. Amém? Amém. É ele que está cuidando lá. Temos que honrar ele para batizar também. Amém? Amém. Depois, se eu errar aqui alguma coisa, o pastor Romero corrige. Mas eu acho que ele está aberto para isso, não está? Tudo certo. Amém? Outro paradigma, e esse é o mais terrível que o diabo está usando. Aqui em Curitiba eu espero que não aconteça, mas lá em Marília aconteceu muito. No Japão também. Eu tenho 3 igrejas no Japão, sei o que eu vou falar agora. Aqui, pastor, todos estudam, todos trabalham, não tem tempo para frequentar Tadel, não tem tempo para frequentar célula, não tem tempo para IPTA, a gente trabalha. Meu querido, presta atenção, esse paradigma é diabólico. Aqui todo mundo trabalha, não tem tempo. Você está achando o quê, querido? Que quem faz célula discipula a gente à toa, a gente que não trabalha? Deixa eu te falar uma coisa diabólica. Meus melhores livros são os que mais trabalham secularmente. E a semana deles, e a minha semana, a sua semana, tem 168 horas. Aqui em Curitiba, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, se ele trabalhar de segunda a sexta, dá quanto? 8 vezes 5? 40 horas. Diga 40 horas. Se trabalhar no sábado, 44 horas. Se trabalhar o dia todo, 48 horas. O deslocamento de uma pessoa em Curitiba, da casa para o trabalho, é em média o quê? 1 hora. Mais 1 hora para voltar, certo? Isso dá 12 horas por semana. 6 dias, 12 horas, ok? Pega 44. Com 12, dá o quê? 56. 44 com 12? 50, diga 56. Diga 56. A semana tem 168, ok? 168 menos 56? 118. Vocês dormem em média quantas horas por noite? 8 quem dorme bem. Quem hoje a moçada já não dorme mais 8. Eu mesmo não durmo, ele também não dorme. Mas não é uma coisa boa. Mas vamos dizer que você dorme 8 horas por noite. 8 vezes 7? 56. Diga 56. 56. A gente é bonzinho, hoje 56 horas para você dormir. Certo? Sobra quantas horas? Sobra quantas horas? Quantas horas? 56 com 56, 112, ok? Quantas horas sobra? 56. A pessoa de todos vocês nesse auditório, com raríssimas exceções, tem 56 horas sobrando por semana. Use essas 56 horas para fazer discípulo, para Jesus, para fazer célula. A questão não é falta de tempo, a questão é que você não está administrando bem o seu tempo. Isso é paradigma, dizer que não tem tempo, e é um paradigma do inferno. Porque todo mundo está dando essa desculpa, eu não tenho tempo. Eu fiquei tão chateado no Japão, que eu chegava lá no Japão, nas nossas igrejas. Olha esse paradigma do inferno. Não, pastor, aqui não dá para fazer célula, nem família, nem nada, não dá para ter culto de oração, todo mundo trabalha. Ele está achando o quê? Que os cristãos brasileiros são tudo malandro? Você está achando que nós estamos fazendo célula porque a gente não tem o que fazer? Imagina um cara de São Paulo, de Curitiba, que o trânsito aqui é bem melhor que São Paulo, nem se compara. Imagina. E nós temos igrejas poderosas em célula em São Paulo. São muitas, muitas, muitas. Penso delas com muitos milhares de células. São Paulo, com aquele trânsito, com tudo. Agora presta atenção. Aí eu fiz um estudo, posso dar para o pastor e passo para vocês. Administrando bem o seu tempo. Onde eu olho cada... Sabe onde é que eu fiz esse estudo? Lá no Japão. E as nossas igrejas do Japão são em cidades pequenas, onde o trânsito não tem engarrafamento daqui. É aquela cidade das nossas igrejas como se fosse no interior. Assim, porque Tóquio é uma coisa, naquela coisa que é como São Paulo. Mas nós estamos com a nossa igreja em Higashiura, nós temos nossa igreja lá em Han, lá em Fuji, são cidades menores.
E o Japão, tudo funciona na hora certa. Agora você vai gostar, que agora eu elogiei, né? Antes eu fiz uma crítica daquele negócio lá na torre, que você fica comendo aquelas coisas lá. Mas tudo funciona. Se o trem é 3 em 1, 3 em 1 ele vai passar. Eu falei, então gente, acaba com esse paradigma. Então eu fiz um estudo, eu vou passar para o pastor, ele vai dar para vocês. Nunca mais diga que você não tem tempo. Presta atenção que eu vou deixar um desafio para a igreja. Sabe qual é o meu desafio lá em Marília? Que eu, o David, os pastores fazemos, o Luiz Fernando sabe disso. É que cada membro não dê o dízimo apenas do dinheiro, dê o dízimo do tempo para Jesus. Aí você fala, pastor, mas eu já fui assistir culto, isso aí não faz parte do dízimo. O dízimo é você servindo a Jesus, trabalhando, cuidando de discípulos, discipulando, fazendo células, fazendo a obra. Porque se você vai descontar do dízimo do tempo, as 2 horas que você fica no culto, meu querido, a sua fé está muito mal. Tá? Estudar por semana 16 horas e acho que 24 minutos. Mas a igreja não vai consumir 16 horas por semana. Talvez umas 6, 8 horas. Amém, amados? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos andar um pouco. Em nossa igreja, eu estou dizendo isso porque nós quebramos esses paradigmas. Lá tem o Tadel toda terça-feira. Se você for numa terça-feira lá, os que foram lá sabem disso. Nós não temos nenhum Tadel com menos de 1.200 pessoas terça-feira. E acaba o Tadel 22 horas. Sabe o que acontece quando acaba o Tadel? Ele não sai correndo para casa. Ainda tem oração pelo face a face até às 11. Eles estão sempre preparando, os homens ficam orando, as mulheres ficam orando. E se deixar, eles ficam às vezes até meia-noite. A gente tem que apagar as luzes. Quando dá lá por volta de 11 de alguma coisa. Você viu isso lá, não viu, Daí? A gente tem que apagar as luzes e dizer, gente, vamos embora, amanhã tem que trabalhar. E no outro dia a gente tem oração, claro, vai quem quer lá no outro templo. Nós temos um templo menor, que é o antigo, às 6:30 da manhã. Você fala, pastor, então vocês são tudo louco. Não, nós compreendemos que só temos uma vida para viver. E ela está passando muito rápido. E só o que fizermos por Jesus é que vai prevalecer. Louco é quem vai envelhecendo, vai ficando com o cabelo branco e só ajunta tesouro nessa terra e não ajunta lá onde Jesus disse que nós vamos garojar no céu. Amém, amados? Pode ir lá, se você não vê, você pensa que acaba, eles vão correndo. Tem um outro que vai, a igreja fica cheia de se orando, conversando. E nós não somos melhores que vocês. Vocês estão no caminho certo. Amém, amados? Amém. Algumas coisas da nossa tradição religiosa, cristã religiosa, são boas e devem ser preservadas. Tem coisa boa, não tem? Podia enumerar uma série de coisas boas, mas não vou enumerar. Porém, olha para cá, tem coisas da nossa tradição religiosa que, se não forem quebradas, vira idolatria. Vou te dar um exemplo. Quer ver um exemplo clássico? Quando Moisés estava com o povo no deserto, o povo pecou e Deus permitiu que viessem serpentes e picasse o povo. Moisés orou, lembra desse texto? Moisés orou, está lá em Números 21. Números 21, Moisés orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Sabe o que Deus disse? Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque em cima de um poste bem alto, e quem for picado por essas víboras venenosas, a única maneira de ser curado era olhar para a serpente. Jesus até usou isso em João 3. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como o Filho do Homem, quando for levantado, ele disse, atrairei todos a mim. Então lá ela foi uma bênção, não foi? Não é que a serpente era uma bênção, era a maneira de olhar. Imagina, cerca de 3 milhões de pessoas, alguém era picado, e ele tinha que dar um jeito de fazer a pessoa olhar, senão ele morria. Quem não olhasse morria. Foi uma bênção naquele período lá, e foi um pequeno período, isso não durou 40 anos, foi um período, alguns meses, talvez um ano ali. Parou. Mas de alguma forma eles guardaram essa serpente. Sabe o que aconteceu? Quando eles entraram na terra prometida, lá ela virou um objeto de culto, de idolatria. Ela era chamada de Neustã. E as pessoas agora iam para lá para adorar uma serpente. Mas em 2 Reis, capítulo 18, verso 4,
Ezequias fazendo uma reforma e levando o povo a um avivamento. O que ele fez? Ele mandou quebrar, moer aquela serpente e jogar fora. Um dia ela serviu, mas agora ela era objeto de idolatria. Deixa eu te dizer uma coisa: muita coisa que nós herdamos, às vezes até foram coisas boas, serviu naquela geração, mas hoje, se não for quebrada, vira idolatria, vira paradigma e não nos impede de romper no novo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos estão entendendo a mensagem? Amém. Revelação. Dá mais um clique aí. Revelação. Mais um clique. Revelação é uma ação divina que comunica os desígnios de Deus. Diga isso. Revelação. Revelação. É uma ação divina. É uma ação divina. Que comunica os desígnios de Deus. Comunica os desígnios de Deus. Querido, essa é a diferença para viver o novo de Deus. Você quebra os paradigmas e recebe a revelação divina. Entender o reino de Deus pelo intelecto, querido, é muito difícil. É quase impossível. Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas lhe parecem loucura. Colocar em prática é difícil. Porém, essa é a vontade de Deus para essa igreja. É a vontade de Deus para as nossas vidas, para essa geração. Amém? Ter um conceito sobre célula e discipulado 1 a 1 é uma coisa. Viver na prática o discipulado 1 a 1 é totalmente diferente. Construir um prédio, querido, é fácil. Construir um prédio todo mundo pode, até o ímpio pode. É muito fácil construir um prédio. Agora, edificar a igreja de Cristo é para poucos, porque é difícil. Se fosse fácil, todas as igrejas estariam bombando, não é verdade? Porém, edificar a igreja do reino de Deus é o nosso chamado. Glória a Deus. Alcançar as nações é o nosso chamado. É a nossa vocação e deve ser a razão de sermos igreja nesta geração. Posso ouvir um amém? Tudo que Deus faz tem uma revelação. Diga isso: tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz Tem uma revelação. Salmo 25, 14. Está muito claro no Salmo 25, 14, que o conselho do Senhor é para aqueles que o têm, é para aqueles que são íntimos dele. Amós 3,7. Queria que colocasse Amós 3,7, por gentileza. Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diga assim: o Senhor. Diga assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quem são os profetas dessa geração? Onde estão os profetas dessa geração? Se você é um pregador, você é um profeta, uma profetisa do Senhor. Amém, amados? Não é aqueles que estão batendo o pé, fazendo reteté, rodando e dizendo uma coisa. Profetas são os pregadores que estão evangelizando este mundo, ganhando vida para Jesus e cuidando bem delas. Se você é um líder que está fazendo isso, você é um profeta de Deus. Amém? Deus não faz coisa alguma sem falar com a gente. Ele revela os detalhes. Agora ouça, você não pode gerar uma revelação. Sabe por que está cheio de confusão? Está cheio de gente gerando revelação. Você não pode gerar uma revelação. Você pode pedir a Deus. Amém. E o pastor é a chave da igreja. Olha esse texto: Deus não faz coisa alguma sem te revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. A revelação é dada ao coração do homem. Não adianta ter um livro, uma apostila, assistir DVDs sem ter revelação. Você vai achar que tudo é no mundo natural. Está cheio de gente que vai na nossa imersão e eles começam a fazer pergunta. Pastor, sabe por que os pastores, isso não é a crítica, eu vou dizer, sabe por quê? Eles querem que a gente dê uma chave, como se tivesse uma chave que vira assim, e a igreja engata e vai no sucesso. Mas não tem chave. Não tem chave. Amém. Tem oração, tem revelação, tem direção do alto, tem dependência do Espírito Santo de Deus. É desse jeito. Amém, amados?
A gente vai fazendo o MDA e fala: cadê a apostila do MDA? Eu falo: não tem apostila, rapaz. E como é que é? É vida na vida. Abre a Bíblia, ensina a Bíblia, ora, compartilha. Mas se o cara for novo e não sabe, ele sabe um versículo, ensina um versículo para o seu discípulo. Vai começando assim, aí eles vão crescendo, em nome de Jesus, amém? É desse jeito, meu querido, você está no caminho certo, viu? Ok? Presta atenção. Porque, olha para mim, se você vai no nível natural, sabe o que você vai se tornar? Se você vai aprendendo as coisas sobre igreja em célula, só no nível natural, você vai se tornar apenas um papagaio evangélico, repetindo o que leu ou que ouviu, mas sem revelação você não vai a lugar nenhum. Você precisa da revelação. Amém? Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: você recebeu uma revelação do Pai. Glória a Deus. Amém? Segundo lugar, bem rápido, o ministério pertence ao povo de Deus. Glória a Deus. Aí eu cito um texto de Jetro, dizendo para Moisés que ele precisava ter uma liderança compartilhada. Querido, a igreja em célula desenvolve a liderança compartilhada. Não é mais só o pastor, agora todo o corpo fazendo a obra. E não é mais no domingo, e não é mais no prédio, agora é de casa em casa. É o mover do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus. Todo dia e a qualquer hora pode ter MDA. Pode ter no hospital, na empresa, em casa, pode ter no restaurante, pode ter num café, pode ser onde for, você pode fazer MDA. Você pode fazer célula em qualquer lugar. Então, olha para mim, levanta sua mão e diga assim: a igreja não é um monumento. Diga: é um movimento dos discípulos de Jesus. Agora vocês vão falar com convicção. Diga: a igreja não é um prédio, é um movimento dos discípulos de Jesus. Amém, amados. Por muito tempo a gente achou que igreja era um monumento, aquele prédio enorme lá, aquela catedral. Isso não é igreja. Diga de novo: a igreja é um movimento diário dos discípulos de Jesus, de casa em casa. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Querido, tentar fazer o trabalho sozinho, sabe o que traz? Cansaço, estresse, depressão, fadiga, e não produz grandes resultados. O ministério de Deus não pertence só à liderança. O povo é o instrumento de Deus para proclamar as boas novas do Evangelho. 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Você pode ser um grande empresário e ser um tremendo de um pregador. Grande empresário para Jesus. Você pode ser algum médico. Sabe, a maioria, nós temos muitos médicos na igreja. A maioria absoluta, para a glória de Deus, são líderes de célula, assim, envolvidos, crescendo. E alguns deles já estão dizendo: eu não quero ser apenas médico, eu quero ser pastor. Eu fiquei tão feliz quando um médico me procurou e disse: eu vou ser pastor junto com você. Eu vou continuar sendo médico, mas vou ser pastor junto com você. É da sua região, Azul Marinho. Jesus é o caminho. Ele é líder lá é por cores, ele é líder da Azul Marinho. Então, sabe, os médicos estão dizendo: eu quero ser pastor junto com você. Você pode ser um advogado, professor, professora, não importa. Empresário, profissional liberal, e ser um pastor na casa de Deus. O que ele tem que fazer para ser pastor? Só ser amigo do pastor? Não. Ele vai romper na célula, vai multiplicando, vai multiplicando. Daqui a pouco, naturalmente, a gente levanta e fala: agora você vai estar conosco. Amém, amados? Amém. A multiforme graça de Deus se manifesta por meio da igreja. Efésios 3, 10 e 11, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Olha para cá, querido, nós temos que ser libertos da herança da igreja de Roma, onde só o clero pode fazer.
onde a igreja gira em torno de clero, domingo e templo. Eu digo uma coisa lá que choca muito, muito, muito. Lá na imersão, eu falo: querido pastor, se a sua igreja é uma igreja de programa e ela ainda gira em torno do domingo, o culto é o domingo e o lugar é o templo, e você, e só você, uma meia dúzia, pode fazer, eu falo: o seu modelo é católico. E aí eu choco, eu falo: você saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de dentro de você. E nós temos que ser libertos disso. São paradigmas. Isso é herança do judaísmo antigo e do catolicismo romano. Quer ver uma dessas heranças? Expulsar demônio só para pastor. Eu falei algum dia desse na igreja: já tem tanto tempo que eu não expulso demônio, acho que quase que eu perdi o jeito. Porque antes, rapaz, me chamavam de madrugada para expulsar demônio. Tinha dia que eu estava no melhor do sono: ó pastor, tem uma pessoa aqui endemoniada. Eu já saí de madrugada para expulsar demônio. Acho que você também já deve ter saído. Eu falei: hoje eu nem me ligo, sabe por quê? No Tadeu nós ensinamos. E eu digo: a mesma autoridade que está sobre mim está sobre você. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma capacitação. E eu vou além. Eu digo: o mesmo poder do Espírito Santo que veio sobre Jesus no Jordão veio sobre você. Vai lá e faz a obra de Jesus. Rapaz, os demônios saem gritando diante dos meus líderes. Quem mais expulsa demônio lá são os líderes do céu, não? É verdade, eu não estou brincando. Eu digo: na célula você tem que libertar, tem que expulsar demônio, tem que curar os enfermos. Tem cada cura lá. Nós oramos para Deus curar os enfermos todos os domingos nos cultos. Todos os cultos tem oração para cura. Nós chamamos na frente e oramos. Mas eu quero dizer uma coisa: é nas células que acontecem os milagres. Nós já vimos cada coisa. Gente que em acidente perdeu movimento, perdeu parte da perna, perdeu uma... E eles, eu vi um negócio, nós temos documentado, que eles oraram e Deus reconstruiu a perna do cara que tinha estourado tudo. Não estou criando nada. Você pode ver esse documentário. É da célula da Cecília, filha do Álvaro, eles conhecem. Deus reconstruiu tudo, os tecidos, os nervos, pela imposição das mãos da célula. E são jovenzinhas. Essa família que eu citei vive um milagre, porque ele estava separado dessa mulher, que era a mulher dele, há 7 anos e meio. Já tinha tentado acertar com 3, nenhuma deu certo. Ele veio para a igreja, se converteu em um dos nossos cursos. E um dia ele falou: pastor, eu quero voltar para minha antiga esposa. Só que ela morava numa outra cidade, ela já morava em Caraguatatuba, que você conhece. E ele ligou, a filha atendeu. Ele disse: filha, será que sua mãe me atende? Porque a coisa tinha ficado feia por causa de pensão alimentícia algumas vezes. Ele era do mundo, bem mundano. Ela falou: atende, pai. Ela era uma menina de 3 anos. Quando se separou, acho que tinha menos de 2 anos por aí. Tinha passado 7 anos e meio. Já estava com seus 10 aninhos agora. Atende, pai. Passou. Vamos direto ao ponto. Eu estou ligando porque eu estou cansado. Nós estamos 7 anos e meio separados. Eu quero voltar com você. O que você acha? Ela falou: eu fui na igreja, me converti, eu estava orando para isso acontecer. Deus salvou um lá em Caraguá, outro lá em Marília, juntou os dois. Eu fiz o casamento deles de volta, dia 5 de abril, nunca vou esquecer, de 2005. Eles estão lá, essa moça cresceu, hoje toca no louvor. Foi na célula dessa moça que Deus fez esse milagre de reconstruir a perna de um rapaz que tinha sofrido um grave acidente de moto. Isso eu estou falando, mas tem cada milagre. Vocês ficariam assim. E vai acontecer aqui em cada célula. Só precisa crer na palavra como ela é, e depender do Espírito Santo, porque Ele faz. Porque o Espírito Santo não depende de títulos para fazer a obra. Ele usa quem se coloca disponível nas mãos dele. Amém? Vamos para frente. O ministério pertence aos discípulos de Jesus. Não é o povo, é os discípulos. A função do pastor é discipular, ensinar, preparar, capacitar os santos para o exercício do ministério. Meu querido, quebra esses paradigmas na sua cabeça.
Faça como Jesus. Ensine o povo a fazer. Em Lucas 9, Jesus enviou os 70. E quando ele envia, ele diz assim: vocês já viram como é que eu fiz? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês já viram como é que eu faço as coisas, então agora vão e façam. O discipulador faz, ensina fazendo, faz, ensina, bota o líder para fazer, supervisiona. Aí depois ele diz: agora vai e faça. E me dê o relatório. Amém? Preste atenção numa coisa. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar, Lucas 10, de 1 em diante, ele deu autoridade para pregar, para ensinar, para curar. E quando eles voltaram, eles deram um relatório. Eles disseram: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Você sabia que isso era um foco errado? É um foco errado. Mas eu vou falar, isso foi uma coisa boa, mas esse foco está errado. A igreja quer focar só em expulsar demônio e curar enfermos. Errado. Isso faz parte do ministério da igreja. Mas o foco da igreja não é curar enfermos e expulsar demônios. Eles voltaram. Se você der uma olhada no texto, Jesus direciona, elogia e depois direciona o discípulo foco, dizendo: olha, tudo bem isso mesmo, mas o foco de vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no céu. O foco de vocês é levar outras pessoas a ter o nome no livro da vida. Posso ouvir um amém? Então o foco não é expulsar demônios. O foco é levar as pessoas a ter o nome no livro da vida. Eles disseram: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus falou: é verdade. Eu via Satanás caindo do céu como raio. Mas esse texto de Lucas 10 nos mostra, preste atenção nisso, a multiplicação do ministério de Jesus através dos seus discípulos. Preste atenção, Jesus começou o ministério sozinho, orando 40 dias por noite sozinho. Não é isso? Está no deserto da Judéia. Vai para Galileia e começa a chamar os primeiros discípulos. E de repente ele tem 12. E ele envia os 12. É uma pequena missão, mas agora é como se ele tivesse, como ele enviou de 2 em 2 em 6 cidades, pregando. Mas agora ele envia mais 70. Ele envia os 70, os 12 e os 70. Agora é como se Jesus estivesse em 41 lugares, 41 cidades, ao mesmo tempo. Ou seja, olha para mim, uma lição aqui para você. Sabe por que o diabo agora estava caindo por terra, naquela região de Israel? Que agora é como se Jesus tivesse multiplicado em 80. Para onde ele olhava, ele via agora, não era mais Jesus sozinho, eram 82 estão fazendo a obra. Depois 120, 3.000 e assim por diante. Querido, essa é a diferença da igreja em célula. Se a igreja se reúne só no prédio, o diabo tem que só olhar: não, esses aí não influenciam nada. Mas o dia que o pastor Valmir estiver aqui numa quarta-feira, presta atenção nessa, e de repente, final do ano 40, ano que vem 80, 160, 200, 300, 400, e de repente, presta atenção o que vai acontecer. É como se tivesse 400 Valmir espalhados por Curitiba, fazendo a mesma obra, do mesmo jeito, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma autoridade. Como é que eu sei disso? Nossas células são 99% das células são concentradas na quarta-feira, às 20 horas e às 23 horas, a célula do universitário. E na quinta nós devemos ter menos de 10 células. Mas sabe como é que eu me sinto na quarta-feira? É como se eu tivesse me multiplicado em 500. E agora o inferno está cedendo, está sendo saqueado, e a cidade está sendo alcançada em 500 lugares ao mesmo tempo. Agora, quando eu tinha meu cultinho de oração lá, pastor, o David é testemunha, quarta-feira, nesse mesmo horário, antes de estar assim, sabe quantos eu tinha? 40 pessoas no culto de oração, com um culto bom. Culto bom, 40, 50, 30. E nós estávamos lá: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Eliseu. Eles cantavam. E cantavam algumas coisas. Mas eu quero te falar uma coisa: na quarta-feira, agora, só na quarta, no mesmo horário, eu chego em uma célula e eu encorajo. Aí eu digo para eles: olha, querido, presta atenção, não são só vocês.
Nesse horário, tem cerca de 500 células fazendo o mesmo que vocês estão fazendo. Olha, nesse horário, tem mais de 4.500 pessoas estudando esse mesmo estudo. E isso é só o começo do que Deus está fazendo. Amém? Jesus se reproduziu naqueles 80. A missão do pastor é se reproduzir. Isso é espiritualmente, tá? Filhos espirituais. É reprodução espiritual, frutos espirituais. Filhos espirituais. Para ser bem sucedido na visão do MBA, vocês vão precisar, como igreja, dominar algumas coisas. Dominar bem algumas coisas. Primeiro, integrar bem, consolidar bem as pessoas. Como eu disse hoje de manhã, o problema no Brasil não é ganhar, é consolidar. Discipular, capacitar, enviar novos líderes, sempre, sempre, sempre. Levanta, coloca a mão e diga assim: integrar. Integrar. Diga integrar. Integrar. Consolidar. Consolidar. Discipular. Capacitar. E enviar. Vocês têm que ser bom nisso, gente, senão não vai andar. Se você fizer isso na sua célula, integrar bem os novos, consolidar, discipular, capacitar e enviar, sua célula não vai ter nenhum problema em multiplicar. A célula que multiplica é porque não consolida bem. Quando eu vi a célula dele hoje, ela está prontinha para multiplicar, mas não deve multiplicar só porque tem 27. Tem que ter um líder treinado, que vai reproduzir o que você está fazendo com isso, que vai ser você lá. Não é você fisicamente, mas espiritualmente é. É como você. Jesus sabia que o seu ministério seria avaliado pela capacidade de reproduzir o seu ministério, e ele fez. Eu poderia enumerar mais algumas coisas, dizer que o ministério requer boa organização. Boa organização. Presta atenção numa coisa. Numa igreja em células, discipulado 1 a 1, a avaliação que se faz não é quantos caíram na unção. Presta atenção, olha para mim, não conversa agora não. Numa igreja em célula, a avaliação que se faz não é quantos caíram na unção quando o pastor, quando o líder, é quantos membros da igreja estão chorando e sentindo as dores de parto pelos perdidos. Essa é a avaliação. É quantos estão ganhando vidas e cuidando bem delas. É quantos estão dando a vida por aquilo que Jesus deu à sua vida. Pessoas. É quantos estão sendo salvos. Não é quantos caíram, é quantos estão sendo salvos. É quantos estão sendo libertos. É quantos estão sendo integrados, consolidados, para que a igreja não vire uma rodoviária, do mesmo jeito que entra, sai. É quando estão sendo bem amados, bem cuidados. Presta atenção numa coisa. Por que eu estou dizendo isso? Olha o princípio. Quem é que manda a chuva do céu? Ele manda a chuva, não manda? Mas se o homem não arar a terra, tem produção? Presta atenção. Deus enviou o Espírito Santo, mas eu e você temos que fazer a obra na dependência do Espírito Santo. Deus vai chover, Ele manda a chuva, mas precisa ter homens trabalhando, cultivando, arando, gradeando a terra, lançando a semente. Então vai ter colheita, senão não vai ter. Deus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para nos capacitar, mas eu e você temos que evangelizar, temos que ganhar, temos que integrar, temos que discipular, temos que fazer a obra. Amém, amados? Boa organização. Diga assim: a excelência, honra a Deus. De novo, diga: a excelência, glorifica a Deus e abençoa as pessoas. O louvor tem que ser com excelência, a pregação tem que ser com excelência, mas a célula tem que ser com excelência. Você pode falar: ah, pastor, relatórios não são importantes. Vou te dar um exemplo de relatório do próprio Jesus. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, de acordo com Lucas 9, de 14 a 27, o que ele fez? Tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Sabe o que ele fez? Manda os homens sentar em grupo de 50. Como é que eles souberam que era 5.000? Estava fácil contar.
Em grupo de 50 dá 100 grupos de 50 sentados. Não é verdade? Eles mandaram sentar homens separados das mulheres. Por 5.000 homens sentados em grupo de 50. E aí ele fez, olha a organização, a distribuição dos pães e dos peixes feito pelos discípulos. Quer ver mais? Jesus mandou recolher o que sobrou e mandou contar o que sobrou. 12 cestos cheios. Diga, isso é organização. Isso é organização. O líder de célula tem que quebrar esse paradigma que nós herdamos um conceito neopentecostal, dizer não, a gente não precisa fazer relatório, não, deixa que Deus faz tudo. Deus faz, mas nós temos que ser organizados, porque se você não for organizado, você perde o avivamento. Escute essa palavra. Estou passando rápido nessa frase, mas vou dizer, se você não for bem organizado, você perde o avivamento. Falta de organização faz o avivamento vazar. É só olhar para muitas igrejas que tiveram avivamento e eles não foram organizados, eles perderam o avivamento. O que mantém o avivamento é oração, discipulado, sério e boa organização. Por último, para a gente concluir, para cuidar do bem do salvo, nós temos que ter liderança de qualidade. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce líder. Temos que ensiná-los, treiná-los, capacitá-los, formá-los. E na casa de Deus, como vocês ouviram, todos podem ser líderes. Não importa a origem, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a posição social. Exemplo, Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos de idade e serviu durante 40 anos. Morreu com 120 anos e a Bíblia diz, em pleno vigor físico e enxergando bem. Samuel foi chamado na adolescência, desenvolveu 3 funções ministeriais: o último juiz de Israel, sacerdote e profeta. A diferença, ouça isso, a diferença entre uma igreja que cresce e outra que não cresce é a liderança. Por isso o Tadel é importantíssimo. Cada célula precisa trazer 6 pessoas para o Tadel: o casal de líderes, no caso de célula adulta, o casal de líder em treinamento e o casal de hospedeiros. 6. Célula de jovem tem que trazer 3: um hospedeiro, o líder em treinamento. Em uma célula também da sua já tem que colocar 2 líderes em treinamento, tem que trazer todos para o Tadel. Amém? Tem que ter essa pegada, meu jovem, porque a liderança precisa estar no foco, comprometidos com a mesma visão, a mesma missão, o mesmo foco. Agora escuta uma coisa, igreja do Senhor, quero dizer uma coisa que é muito séria. Olha bem para os meus olhos. Eu vou deixar o óculos que eu preciso, que eu estou olhando alguma coisa no meu esposo. A visão de Deus para esta igreja não é democrática. Eu vou repetir, a visão de Deus para esta igreja não é democrática, é teocrática. Ela não pode ser negociada. O que isso significa? Deus vai dar a visão ao pastor titular. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Posso ouvir um amém? Amém. Meu querido, quando eu aprendi esse princípio, eu sofri muito. Mas eu sempre acreditei que o governo da igreja é teocrático. Vou te dar 2 exemplos. Olha para mim. Você conhece a história de Moisés e o Êxodo, 40 anos no deserto. Me mostra uma coisa boa que veio do meio do povo. Uma ideia boa de 40 anos, que veio do meio do povo de Israel, dizendo: Moisés, e tem essa ideia, e está registrado na Bíblia, foi bênção para o povo. Me mostra. O que vinha do meio do povo? Revolta. Vamos apedrejar Moisés, vamos levantar um outro líder, vamos fazer isso. Não é isso que acontece na democracia das nossas igrejas? Um grupinho que quer mandar na igreja se levanta e fala: está na hora de tirar o pastor. E aí, se não tiver cuidado, dá 3 botinas no pastor. Sabe o que é? 3 sapatos, 3 botinas, 2 no pé e outra. Está cheio da nossa igreja fazendo isso. Porque a visão da nossa igreja que não cresce é democrática. E democracia não é o governo de Deus. Deus sempre dirigiu com teocracia. Quer ver outro exemplo? Jesus. Ele acabou de pregar. Me mostra uma coisa boa que veio do povo para Jesus. Jesus pregou, alimentou, curou os enfermos, fez de tudo.
E eles não estavam entendendo nada. Lá em João 6, Jesus multiplicou os pães, alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres. Sabe o que eles queriam? Fazer Jesus rei. Eu já até escutei um corinho assim que eles criaram. Eu fico pensando, viagem na maionese. Já tinha até um pessoal ensinando: ei, rei, rei, Jesus é nosso rei. Jesus está falando: vocês não entenderam nada. Se vocês quiserem ter vida comigo, você tem que se alimentar de mim. E ele prega um sermão duro e todo mundo vai embora. A mesma multidão que gritou Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma semana depois gritou: crucifica. Porque a visão estava com Jesus no vinho novo para odres novos. Valmir, a visão está com você. A visão está com você. E ela não pode ser colocada na mesa para negociação. Quando eu recebi a visão de igreja em células, Deus usou um rapaz, um músico aqui do Paraná, foi lá e ele estava assim pregando. De repente ele falou: pastor Domingos, assim diz o Senhor para você: não negocie a visão, jamais negocie a visão que Deus te deu. Nós somos tentados muitas vezes, nós somos tentados. Como eu fui tentado e ainda somos. Todo dia, toda hora aparece uma proposta. É alguém que vem e faz um convite, é alguém que é uma igreja que convida, são colegas às vezes da própria equipe que diz: olha, vamos fazer isso, que tal isso. Então lá na igreja hoje, há muitos anos, nós só fazemos 3 coisas. 3 coisas: discipulado, célula e família. Discipulado, célula e família. Discipulado, célula e trabalho com família. Vai acontecer uma conferência, vai acontecer que aqui tem um cara lá que masca prego, cospe fogo, tem um raio-x de Deus nos olhos. Você não quer levar na sua igreja? Eu falo: não. Toda semana eu recebo e-mail: mas tem um grupo tal para fazer uma conferência, um grupo que tem experiência, você não quer levar? Eu falo: não, porque não está dentro dessas coisas. Nós só fazemos 3 coisas e a igreja cresce, cresce, cresce. Quero te falar uma coisa: esse ano nós já recebemos 415 membros nos 2 batismos. 415 pessoas novas, só esse ano. Porque o ministério está nas mãos do povo, debaixo da unção do Espírito Santo. Então, as boas ideias são bem-vindas. Não estou falando que o pastor vai virar ditador, estou pregando contra isso. O pastor não é ditador, mas o pastor é guardião da visão. Glória a Deus. Eu tenho que vigiar a visão lá o tempo todo. Quando eu percebo um pequeno desvio, às vezes eu percebo que a atmosfera de fé esfriou. Eu falo: ó, vinha conversando com Deus no carro, está acontecendo aqui. Eu fico de olho para ver onde a caixa d'água está vazando. Eu falo: vamos corrigir aqui, vamos acertar aqui, vamos fazer isso, porque nós vamos preservar a visão que Deus nos deu. E a visão é ganhar multidões para Jesus e cuidar pessoalmente de cada pessoa, porque cada alma tem um valor eterno. E Deus me disse: não negocie. E graças a Deus, até hoje eu nunca negociei. As tentações são muito grandes. Sabe o que me ofereceram agora? A presidência de um partido político. Eu nunca me filiei a partido nenhum. Eles me deram um partido, colocar na sua mão: você quer ser o presidente? Eu não fui chamado para ser político. Convite para ser político, tantas coisas. Mas Deus disse: não. E eu digo: não, não. A visão é sua, pastor. Quer romper? Seja fiel à visão que Deus te deu. Não pula de galho em galho. Seja fiel a isso. Amém. Faça discípulos, faça células, igrejas nas casas, trabalhe com as famílias. Família. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês: tudo isso tem que ser feito. Diga assim: tudo isso tem que ser feito com muita humildade. Diga: muita humildade. Amém? Quero dizer só 2 frases sobre humildade. Vou orar com vocês. Humildade, presta atenção nessa e anote se você puder. Humildade não é apenas reconhecer os seus próprios defeitos, é reconhecer as qualidades dos outros. Diga assim: humildade não é reconhecer os meus defeitos, é eu reconhecer as virtudes dos outros. As virtudes dos outros. Quando eu reconheço as virtudes dos outros, eu estou sendo humilde. Amém. Agora presta atenção nessa outra. Humildade
é algo que você sempre deve pedir a Deus em oração e jamais voltar para agradecer. Você pegou essa? Vou repetir. Humildade é algo que você deve sempre, diariamente, pedir a Deus em oração e jamais voltar para agradecê-lo. O dia que você voltar, falar: Deus, eu te dou graça porque eu sou muito humilde, eu sou tão humilde. Nesse dia você caiu na síndrome de Lúcifer, caiu naquela do fariseu que disse: olha, eu te dou graça que eu não sou como os demais homens, eu jejuo, oro. E Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Humildade, essa outra, diga humildade, é mostrar as suas virtudes pela janela e os seus defeitos pelo espelho. Quem é que se olha no espelho para ver você? É você mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Quanto maior você for por fora, quanto maior você for por fora, menor você será por dentro. Não estou falando fisicamente, não. É quando você se torna um pavão. Sabe o que o pavão faz? Ele abre aquela cauda e demonstra uma coisa que ele não é, e uma força que ele não tem. Quanto maior você for por dentro, menor você será por fora. Cresça por dentro antes de crescer por fora. O pastor, o líder, na visão do MDA, é apenas um servo servindo aos que servem. Amém, amém, amados? É aquele que lava os pés. Pastor Valmir, quanto maior for a sua igreja, menor tem que ser o pastor. Nós temos uma igreja hoje considerada grande para os moldes da nossa conversão. Eu digo que nós estamos em crescimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente vai em cada lugar por aí, você não imagina. Estava pensando que o irmão conhece alguns lugares do Mato Grosso. Mato Grosso mesmo, não é Mato Grosso do Sul. De sair de Marília, de ir para Campinas, pegar um voo para Cuiabá, e aí 350 quilômetros de chão, 300 quilômetros, cada lugar que você não imagina. Nas menores igrejas. Mas Deus disse: vai lá e reparte. Eu digo que nós não pudermos mais fazer isso. Eu creio que Deus está fora desse projeto. Sabe por que nós trabalhamos com os pastores? Porque nós amamos os pastores e nós entendemos que eles são a chave. Humildade é você entender que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Tudo que vocês têm é porque o céu deu, e tudo que vocês terão é porque o céu vai dar. Se o céu não trouxer o crescimento, não haverá crescimento. Não há nada em nós lá em Marília, e apesar de nós, eu não sou ignorante o suficiente para pensar que há alguma coisa em nós, em mim e no meus colegas. É a graça de Deus, glória a Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Quero encerrar orando. Vocês ouviram uma palavra tão poderosa, o pastor David pregou. Agora vocês ouviram uma palavra sobre quebra de paradigmas. Eu não sei quais são os paradigmas que estão aí. Eu sei que a proposta de Jesus é vir novo para ordens novas. E se nós não nos esvaziarmos dos nossos paradigmas, nós não vamos viver o novo de Deus. Deus quer derramar sobre vocês. O Espírito Santo está prontinho para fazer. Meu desejo é que vocês comecem a viver dias, meses e anos de céu aberto.
sobre a casa de vocês, sobre o negócio, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a vida, dias de céu aberto. Jesus disse: vocês verão o céu aberto, e filho, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vocês têm que viver céu aberto. Se o céu estiver aberto, tudo vai dar certo. Quando o céu está aberto sobre uma igreja, tudo flui, tudo flui, tudo flui. O Espírito Santo é liberado. Nós vamos cantar uma canção. Todos aqueles que percebem que tem paradigmas que precisam ser quebrados. Talvez se recebeu da sua cultura religiosa antiga, da tradição, da família, da faculdade, do trabalho. Paradigmas que precisam ser quebrados. Enquanto cantamos, por favor, desloque-se do seu lugar, nem que seja um passo. Vem para frente, vai para o lado. Vamos fazer um movimento aqui. Nós vamos orar por os pastores que vêm para cá, em cima do palco. Pode vir já. Agora
Amém. Só quero pedir uma coisa para você. Amanhã de manhã não falte. Porque amanhã de manhã a gente quer repartir com vocês uma unção de frutificação, de crescimento, de multiplicação. Eu espero a minha expectativa é que o rio de Deus esteja neste momento. Que haja um derramado do Espírito do Senhor sem precedentes.